igreja completa. Estou falando para vocês, tem instituto bíblico, tem tudo. Tudo que você precisar tem. Não precisa buscar em outro lugar, irmãos. Não precisa namorar outra igreja. Aqui tem tudo. Aqui é uma noiva. Perfeita. Imaculada, glória a Deus. Palma para Jesus. Pastor Jeb é homem de Deus, hein? Cadê Guaíra? Dá glória a Deus aí, Guaíra. Está lá a multidão lá atrás. Eu vou em Guaíra, não é que ele não convida não, mas vamos na inauguração do novo templo para Deus lá. Quantas pessoas sentadas? 380 pessoas sentadas. Jesus merece uma salva de palmas aí, gente. Quando eu pedir para levantar, não levanta não. Aleluia. A paz do Senhor, povo de Deus. Eu estava meditando ali e ouvindo a nossa cantora ali de Deodápolis, incendiando aqui, eu falei, e o assunto que eu vou falar, bispo, o senhor me deu a liberdade, eu vou falar sobre dízimo aqui. Amém? Amém? Rapaz, eu ouvi falar de uma igreja ali no Espírito Santo, na cidade de Vitória, capital do estado, e quando o pastor mencionava, agora é a hora de nós ofertarmos e dizimarmos para a obra do Senhor, era línguas estranhas, era lágrima, era choro, aleluia, era como se aquele fosse o melhor momento do culto. Só que com o passar do tempo, a doutrina do dízimo foi sendo banalizada, e o dízimo ele é tratado como algo que é material, e o dízimo não é material, o dízimo ele é espiritual, amém? Quem aqui é dizimista fiel e sente orgulho disso? Espera aí, quem é dizimista fiel e sente orgulho disso? Aleluia! Quando a gente fala em dízimo, algumas pessoas se assustam, e essa doutrina do dízimo, ela nunca foi tão atacada, nunca se lutou tanto contra essa doutrina do dízimo, a doutrina do dízimo, quanto nesta atual geração em que nós estamos vivendo. E nós, pastores, estamos prontos para confrontar aqueles que se levantarem contra a doutrina do dízimo, confrontá-los com a palavra, amém? Confrontá-los com a palavra. E aonde nós encontramos o dízimo na Bíblia? Eu estava analisando lá nos primeiros capítulos de Gênesis. Diga comigo, do meu salário, 90% é meu, e o restante, eu não toco nele. Sabia que a palavra meu dízimo não existe? Outro dia um irmão falou, pastor, o meu dízimo. Eu falei, opa, seu dízimo? O dízimo nunca foi do homem. O meu dízimo é tanto. Aprenda a partir de hoje isso aqui. Nunca diga meu dízimo. Você não está dando aquilo que é seu para Deus. Está entendendo isso? Eu estou dando, não, dízimo não é um favor que se faz para Deus. E a gente vai aprender aqui nessa tarde, que o dízimo não é para honrar o homem, o dízimo é para honrar a Deus. E o diabo descobriu isso, faz tempo que o dízimo é para honrar a Deus, e ele está tentando minar isso do coração do homem. Eu me lembro no jardim do Éden, quando Deus disse para o homem, para Adão e Eva, olha, de todas as árvores do jardim, vocês poderão comer, mas dessa aqui, não. Isso apontava para o dízimo. Já apontava para o dízimo. E sabe o que a serpente fez? Foi convencer a Eva de que Deus estava errado. E eu tenho algo a dizer para você nessa tarde. Para você que fica no YouTube procurando pastores que vão pregar contra o dízimo, você está procurando a serpente para conversar com você.
serpente é Satanás. E eu fico agoniado, bispo, que tem na nossa igreja, eu já fiquei sabendo, eles pensam que os pastores é bobo, eles pensam que a gente é bobo, né, bispo? Vão procurar no YouTube alguém, vou falar o nome de um aqui. Vamos procurar Caio Fábio, vamos procurar esses caras, e eles vão se convencendo. Eu vou dizer algo para você: a serpente é muito mais astuta que você. Vai ouvindo ela, que daqui a pouco nem para o céu você vai. E como o Levi cantou aqui, de carona não vai mesmo, de carona não vai. E Deus disse: olha, de toda a árvore do fruto, 90% do jardim é de vocês. Mas do fruto da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, não. Diga o dízimo: nem por um segundo é meu, ele é do Senhor. Repita comigo: entregar o dízimo ensina-nos a controlar nossos desejos por coisas materiais. Ou não? Toda pessoa que é contra o dízimo, ele é contra o reino de Deus. Toda pessoa que é contra o dízimo, ele é contra a igreja de Deus. Eu não falo de denominação, não. Eu falo contra a igreja como organismo vivo. A igreja, ela é um organismo vivo. A igreja respira, a igreja chora, a igreja sente, a igreja ama e a igreja sofre. E quem sente tudo isso é um organismo vivo. Quantos sonhos nós, pastores, deixamos de alcançar por falta da fidelidade e porque muita gente está ouvindo Satanás e Satanás está convencendo ele. Talvez eu vou exagerar aqui, bispo. Talvez eu vou exagerar. Outro dia eu falei lá em Guaíra, se 100% dos irmãos aqui fossem dizimistas, eu ia ter o maior prazer de assalariar os músicos da igreja. Falei muito. Para ficarem 24 horas. Irmãos do céu, vocês não sabem aonde a gente é capaz de chegar. A infidelidade está fazendo com que a igreja perca o mecanismo de caminhar. E o pastor Diego estava falando aqui hoje pela manhã, gostei muito de ouvi-lo, eu estava naquele cantinho, sobre... Vamos caminhar comigo. E o mecanismo de caminhar consiste nisso. O mecanismo de caminhar consiste em mover a perna de trás. Diga comigo: mover a perna de trás. Se eu for tentar caminhar movendo a perna da frente, Pastor Gilmar, vem cá. Vira para lá. Dá um passo, o senhor toca a perna direita na frente, caminha movendo ela. O que ele está fazendo? Ele está se arrastando. Ele está se arrastando. Então, obrigado, pastor. O mecanismo de caminhar consiste em mover a perna de trás. Quando a membresia da igreja começa a ouvir os satanás, os demônios, porque é demônio. Juventude, igreja, e os jovens estão sendo atacados. Os jovens estão sendo atacados. Pelo amor de Deus, vocês são membros do ministério, só o Senhor é Deus. Acredite no que é pregado neste altar. A igreja prega na doutrina do dízimo, e o dízimo é espiritual, o dízimo é vida, e o dízimo contribui para a salvação. Sim, Senhor. Vamos aprender isso aqui. Diga para quem está do teu lado: o dízimo, enfia o dedo no zóio dele.
O dízimo contribui para a salvação, sim senhora, sim senhor. E eu vou dizer para você aqui nessa manhã, pela palavra do Senhor, eu posso ser honesto, ser honesto, ser bonzinho, fazer compra, dar para os pobres. Eu posso praticar o amor, a honestidade, mas eu vou aprender que hoje, se eu não dizimar, aleluia, eu não estou sendo plenamente fiel, estou correndo o risco de ir para o inferno. Com toda a minha esmola que eu dei, com tudo. Provérbios capítulo 3, verso 9, joga no telão. É uma crentaiada arisca. Essa semana eu tive uma lição, semana passada. Nós estávamos quebrando a parede da igreja, do fundo da igreja, para fazer os novos banheiros ali. E o irmãozinho disse: pastor, quando eu recebo o meu pagamento, eu separo as melhores notas para dar de dízimo. Os R$100 que tem durex colado, Deus me livre, não é para Deus não. Eu pego as mais novinhas, aquilo para mim, eu nunca parei para pensar nisso. Ele falou: porque Abel não pegou o melhor cordeiro, não pegou a melhor ovelha? Pastor, mas eu sei de crente que vai pegar os rasgados mesmo. Sabe, irmãos, os tesoureiros sofrem. É umas notas esmagadas, tudo macetada, não é verdade? Dá um trabalho para desamassar aquilo. E o irmãozinho disse: pastor, se eu pudesse eu até passava um ferrinho para não dar trabalho, para chegar, só ficar facinho de contar. Pois eu vou fazer assim agora. Quem já parou para pensar nisso, de pegar as melhores notas? Já parou? Você tem esse hábito? Mas eu já vi falar, o irmão lá, mas eu já vi falar de gente que pega as rasgadas, aquele espinta o zoinho da imagem, faz um ocrinho assim, né? E tá com durex ali colado, tá tudo amarrado. Aquela vai para a igreja. Eu vou dizer um negócio. Ou nós que pena que não é convenção nacional, porque esse assunto é muito fundamental mesmo. Ou nós, da só o Senhor é Deus, acordemos para a seriedade do dízimo. Diga comigo, do dízimo mais alto. Ou a gente está correndo o risco de, ao invés de caminhar, ficar se arrastando, porque eu preciso mover a perna de trás. Eu não posso ficar me arrastando por estar ouvindo pregadores que estão distorcendo a palavra de Deus e olha, isso aí é diabo, porque o diabo convenceu Eva de que Deus estava errado. Provérbios capítulo 3, verso 9. Qual que é a primeira palavra que está escrito ali? Amém? Honra o Senhor com os teus bens, algumas traduções dizem com a sua fazenda, com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. O que é a primícia da renda? Como é que é o nome da primícia do que eu ganho? É o torresmo. A primícia de toda a minha renda é o dízimo. E agora o escritor, o sábio Salomão vai dizer: olha, honra ao Senhor. Então diga comigo, uma das formas de honrar a Deus é entregar o dízimo. Quem prega contra o dízimo está pregando contra a honra do Senhor, contra um dos modos de honrar a Deus. E aí eu entendo porque nesta igreja lá no Espírito Santo, quando fala, Espírito Santo tem uns crentes bons, né, bispo? Ou não? Você conhece? Porque quando fala é a hora de entregar o dízimo, é um choreiro na igreja, é um li, e aquilo pega fogo. Outro dia, eu era adolescente ainda, eu estava numa igreja e o pastor disse assim:
Irmãos, o culto está muito bom, mas agora chegou a hora mais difícil do culto. A hora mais difícil, bispo. Quem acha a hora da oferta do dízimo é a hora mais difícil? Quem acha? É a hora mais, é uma das horas mais agradáveis que nós temos para honrar a Deus, com a primícia das nossas rendas, com a nossa fazenda. Aleluia, aleluia. O dízimo está presente, e diga comigo, no livro da lei. Alguém fala assim: ah, mas o dízimo é coisa do Velho Testamento. É conversa do demônio. Nós vamos encontrar o dízimo no Novo Testamento aqui, e vamos encontrar não falando de algo que aconteceu, mas de algo que estava acontecendo. Amém? Então o dízimo nunca fez parte do passado. O dízimo, ele é contemporâneo. Ele fez parte dos livros. Ele estava nos livros da lei. Diga, livro da lei. Se eu for passar todos os versículos aqui, eu tenho aqui em PDF, eu mando para os irmãos depois. Mas se eu for repassar todos os versículos, vai ficar até 7 da noite. Então eu só vou aqui, ó. Diga, livro da lei, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, no Novo Testamento, nos Evangelhos e nas Epístolas. Aí, alguém diz: o livro então ele pertence à lei levítica? Não. Antes de existir os levitas, Abraão já deu o dízimo para um homem que ninguém sabe de onde veio e ninguém sabe para onde ia, um homem que não teve início, que não teve fim de dias. Esse homem era chamado de rei de Salém, que futuramente Salém passou a ser a cidade de Jerusalém. E esse homem era o Melquisedeque. E o escritor aos Hebreus vai dizer que o menor é abençoado pelo maior. Então nesse caso aqui, Abraão era menor do que Melquisedeque. Quando eu estou entregando o dízimo, eu estou dizendo: Senhor, eu sou menor que o Senhor. Então está aqui aquilo que é teu. Aquilo que é teu. Eu ouvi um pastor dizendo certa vez que é no dízimo que está a nossa saúde, a nossa vitória, a nossa recompensa, a nossa prosperidade. Os 90% é da oficina, é da farmácia, é do gás. Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7, versículo 8. Está fazendo menção do dízimo que Abraão deu a Melquisedeque. Olha como é que está no presente. Aliás, aqui são homens mortais que recebem dízimo. Diga comigo, vamos ler junto? Aqui são homens mortais que recebem dízimo. Ali está receberam ou recebem? Recebem fala de presente ou de passado? Presente. Porque se aqui é Novo Testamento, é Hebreus. Quero só fazer um adendo aqui. Quando Paulo escreveu a carta aos Hebreus, a palavra Hebreus quer dizer aqueles que passaram pelas águas. Quem aqui passou pelas águas? Não foi à toa que quando Israel estava indo, Deus disse: Moisés, manda o povo voltar e parar de frente ao mar, em frente aos montes Pinhairote, e manda eles parar de frente ao mar, porque Deus queria passar todo aquele povo pelas águas. Batizou um montão de gente, uma vez só. Diga comigo, Hebreus, aqueles que passam pelas águas. E quem passa pelas águas é dizimista. Amém? Eu me batizei, mas eu não creio no dízimo. Então você tomou um banho só no rio, só. Você não batizou não.
tomar um banho lá no rio. E agora, aqui está no presente. Aliás, aqui são homens mortais que recebem dízimo. Porém ali, sabe o que Paulo está escrevendo aos Hebreus? Quando você entrega aqui para homens mortais, esses homens mortais são só o canal, mas esse dízimo está subindo para lá, ó. Porém ali, diga para aponta para cima, ali, quem recebe é aquele que testifica e que vive, aleluia. O seu dízimo não é para bispo, o seu dízimo não é para pastor e nem para apóstolo, é para aquele que vive, aleluia, e é quem recebe, é presente, aleluia. Irmãos, eu vou dizer para vocês, eu conheço vários ministérios, mas não é porque eu estou nesse ministério, eu sou desse ministério, mas eu creio que não existe um ministério com pastores mais comprometidos e responsáveis com o dízimo das ovelhas do que esse. A gente não pensa muito na gente, né, bispo? Pensa. A gente não pensa, e não deve pensar mesmo. Eu digo lá na minha igreja, na igreja de Deus lá em Guaíra, que pereça eu, mas que não pereça a igreja. Aleluia, aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E ao ouvirmos essa geração que vai ouvindo Satanás, ela vai se tornando uma geração arisca, mas arisca. Se o pastor comprou um terno bonito, o missionário Raul disse que gostou do meu terno. Gostou? É de papelão. Se o pastor compra um terno, a pessoa já pensa em reter o dízimo. Irmãos, é uma geração de... Eu me lembro de uma vez, estava contando para o bispo, contei quase que chorando. Eu ganhei um carro muito bonito, praticamente ganhei. Perdi 2 famílias da igreja, uma caminhonetona que eu ganhei. Ficou bravo com o pastor. Eu falei, Satanás do inferno. E eu perdi o gosto com o carro. Falei, bispo, vem. Eu falei, não podia ter vendido, pastor Gé. Não podia ter vendido. Vendi. E estou andando com um Punto 2011 e estou com medo de pegar um novo e perder gente da igreja. Olha o que o diabo está fazendo. Olha o que o diabo está fazendo. É uma crentalhada arisca. E eu vou dizer um negócio aqui. Quando o cristão fala assim, eu vou dar o meu dízimo em material para a igreja, está por fora. Isso é crente arisco. Você não quer honrar Deus, você está dando dízimo, você está desconfiando. Não, porque eu vou dar em material, eu vou dar em cesta básica. Esses crentes é igual a que eu contei na igreja de Guaíra uma vez. Um grupo de tartaruga, pode contar uma parábola aqui? Amém? Um grupo de tartaruga, uma família de tartaruga foi fazer um piquenique. E lá no piquenique esqueceram o sal. E aí o pai das tartarugas, o velho, disse, vai ter que buscar o sal. Quem busca o sal? Aí o velho é lento, a mãe já teve vários filhos, está meio pelancuda. Aí olha para a tartaruguinha. E diz, você vai. A tartaruguinha falou, eu vou buscar o sal, mas com uma condição. Vocês só vão começar a comer a hora que eu voltar. Tem crente desse jeito, arisco, não confia no pastor, não confia na igreja. E irmãos, dá vontade de falar, se não confia no pastor e nem na igreja, o que você está fazendo na igreja? Por que você tem que dar dízimo em material, em cesta básica? O pastor sabe canalizar os recursos da igreja. Crente arisco, eu creio que o coração dele está cheio de malícia.
Valente Arisco. E a tartaruguinha disse: vocês esperam eu voltar? Não, a gente espera. E a tartaruguinha saiu. Bispo, passou um dia, a tartaruguinha não foi, não voltou. 2 dias, a tartaruguinha não voltou. 3 dias, a tartaruguinha não voltou com sal. 4 dias, 5 dias, a tartaruguinha não voltou. Aí eles olharam um para o outro e falaram: vamos comer essa. Quando eles foram comer, a tartaruguinha pula de trás da moita e diz: eu sabia que vocês não iam esperar. Agora que eu não vou. Agora que eu não vou buscar o sal. Quem é crente tartaruguinha que não confia no pastor, não confia na igreja? É ruim de trabalhar com gente assim. É ruim de trabalhar com gente assim. Um dia chegou um irmão para mim e disse: pastor, eu posso entregar meu dízimo em cesta básica? Falei: não, pode não. Honra o Senhor com as primícias da tua dízimo. 10% que ganha. É um estudo muito profundo. E aqui vai horas. Eu prometo que até às 6 eu entrego o microfone aqui. Aleluia. Diga comigo: eu prometo ser mais fiel do que eu tenho sido. Quem aqui, seja sincero, quem aqui já faltou 2 centavos no dízimo, 5 centavos, e deu a si mesmo? Tá cheio. Cadê um sincero aí? Olha lá. Já? Então eu tenho que... Não, mas é 10 centavos, 5... Está por fora, meu filho. Desculpe, meu irmão. O senhor sabe o que eu estou falando aqui. O senhor sabe. Está por fora. Não pode ficar 1 centavo para trás. Amém? Não pode ficar 1 centavo para trás. E tem uma canção que diz assim, dá um ré maior para nós, só um pedacinho. Mas muito além do luar, em juntinho de Deus, o crente fiel irá para nunca mais voltar. Conhece? Você tá em ré? Vai para lá. Mas muito além do sol, lá bem juntinho de ré, o crente fiel irá para nunca mais voltar. Quem quer ser fiel aqui? Então levante as suas mãos aos céus e diga assim, cante comigo assim, ó: mas muito o crente fiel irá para nunca mais voltar. O dízimo representa aquele fruto no jardim. Nesse vocês não tocam. E é muito sério. O dia que vocês tocar, olha que coisa séria isso. Vou ser sincero, eu acho que eu estou falando com um monte de gente aqui que não dá o dízimo direito. Será? Possivelmente. Eu devo estar falando com um monte de gente aqui que dá o dízimo mais ou menos. Mas a partir de hoje, aleluia, essa palavra está impulsionando o teu coração para ser fiel. Vamos se colocar de pé. Aleluia. Eu gosto de ser igual punhal, bispo, incisivo e curto. Amém? Agora, ó, essa é Guarânia. Vamos lá? Com as mãos erguidas. Acho que é Guarânia, não entendo muito bem de ritmo. 1, 2, 3. Mas muito além do luar, bem juntinho de Deus, o crente fiel irá para nunca mais voltar. Mas muito além do luar, é juntinho de Deus, o crente fiel irá para nunca mais voltar.
feche os seus olhos. Aleluia, diga: eu prometo ser fiel, Senhor. Diga bem alto, cadê a sua voz? Eu prometo ser fiel, ser fiel, ser fiel. O dízimo não é carnal, o dízimo não é carnal, o dízimo não é matéria, o dízimo é espiritual. Aleluia! Se prepare para ser fiel. Nós não entregamos o dízimo para encher os celeiros, nós entregamos o dízimo para honrar a Deus. Aleluia! E quem honra a Deus colhe os resultados. Diga comigo: eu não entrego o dízimo para encher os celeiros, eu entrego o dízimo porque eu quero honrar a Deus. Agora, quem honra a Deus tem celeiro cheio. Amém? Quem honra a Deus tem celeiro cheio. Então levante as suas mãos aos céus e aplauda bem forte aquele que é fiel e espera de nós fidelidade.